Tava falando antes aí sobre esse começo de carreira e tudo mais, o lance de ser brasileira. E, cara, deve ser uma parada maluca. Porque, assim, quando você escreve aquela carta lá do Players Tribune, que é uma carta aberta pro teu pai, né? É uma reflexão sobre a sua carreira, no fim das contas, né? Na verdade, é uma reflexão sobre tudo que aconteceu do comecinho até o fim. Dá pra gente entender legal como foi esse percurso aí, né? E aí a gente tava falando aqui que você alcançou quase tudo que tá, talvez tudo que tenha pra alcançar no skateboard, sendo uma mulher. E o que será que aquela criança lá que tava lá atrás olhando pro pai cortar o skate no meio e imaginou, será que isso daqui era possível? Porque pra você, em vários momentos você deixou claro que era uma brincadeira, pô. Com certeza. Daí virou. E agora você é a Letícia Buffoni, olha aí. Não, eu nunca imaginei. Na verdade, eu nem sabia que dava pra viver do skate sendo uma mulher. Eu comecei mesmo como uma brincadeira. Foi um teste que eu subi. Eu jogava futebol. Uhum. E aí meus amigos começaram a andar de skate. Não tinha ninguém pra jogar futebol. E aí eu fui experimentar o skate do meu amigo. Subi, comecei a remar, assim. Skate é difícil pra aprender as manobras. Não é que você já vai subir no skate claro. e fazer a manobra. Demora um pouco. Não, é difícil equilibrar em cima, vai. É, tipo uma bola. Você pega a bola, você consegue chutar um pro outro e ainda sai uma brincadeira. No skate, não. O skate demora. Só que eu, sei lá, eu gostei da dificuldade. Mas eu fiquei com raiva quando eu não consegui fazer uma manobra. Eu falei, eu vou aprender. E eu sou muito competitiva até hoje. E eu era a única menina. Então eu queria provar para os moleques que eu sabia andar de skate. Então eu comecei a treinar sem skate. Peguei um skate emprestado e comecei a treinar na frente de casa. Mas peraí, calma aí. Você tá me falando que você jogava bola, pá, e um dia você pegou o skate emprestado, subiu em cima e curtiu. Isso significa que você não tinha uma referência. Não, você não começou tinha. a curtir o skate. Não foi se eu vi um cara andando de skate e achei foda. Não foi isso? Não. Foram os meus amigos na rua, estavam andando de skate. Ninguém sabia andar também. E aí eu subi em cima, os meus estavam andando. Falei, deixa eu dar uma volta. Subi em cima, não consegui fazer nada. Eu fiquei... Aqueles skate pra criança mesmo, skate de mercado. E aí eu fiquei irritada que eu não conseguia andar. Eu falei, eu preciso aprender. E os meninos sempre me zoavam, né? Porque eu jogava bola, empinava pipa, e eles ficavam me zoando. Brincadeira de criança. Menina tem que estar em casa brincando de boneca. Menina não tem que jogar bola, andar de skate. Então, eu sempre queria provar que eu era boa e eu podia estar ali com eles. Então, assim, era uma guerra. Então, assim, eu comecei a treinar na frente de casa, segurava no portão, e eu ficava tentando dar as manobras e fiquei viciada. Só que... como eu era a única mulher, skate não era bem visto que nem hoje em dia. Skate tinha fama que era coisa de maloqueiro, coisa que de era pra maconheiro, homem. tudo mais. Exato, era isso que meu pai pensava. E meu pai não gostava, ele odiava que eu andava de skate. Odiava. Aí o que tu fazia de raiva também? Botar pra tocar um Charlie Brown Jr. em casa? Não, Altão? não, porque nessa época a gente não tinha caixinha de som que nem tem hoje em dia, né? Meu pai saía pra trabalhar, eu fugia de casa, eu ia andar de skate. Meu pai saía por uma porta... Tu teve uma briga por um tempo nisso daí, né? Tu brigou com ele por um tempo. Assim, ele brigava comigo, né? Eu só chorava e ficava de castigo, mas ele saía por uma porta, eu saía pela outra e ia andar de skate. E aí ele começou a ficar irritado porque os vizinhos começaram a comentar. Tinha as vizinhas fofoqueiras, né? Daqui na Zona Leste. Eu nasci aqui na Vila Matilde. E aí as vizinhas ficavam falando que eu era Maria João. E aí ele começou a ficar muito irritado com isso. Aí ele me prendia em casa... falava que eu só tinha que estudar ou então sair quando minhas irmãs saíssem. Só que elas são mais velhas. Então, elas não gostavam de ir pra rua comigo. E aí... Você sente que... Eu não sei, mas... você sente que se fosse alguma coisa mais socialmente... Entre aspas, isso que eu vou falar, tá bom? Socialmente alinhada com uma menina, seria mais tranquilo? Mas eu não sei nem dar um exemplo. Porque assim, eu ia falar vôlei. Por exemplo, e se fosse vôlei? Futebol. Meu pai me apoiava no futebol. Entendi. Mas ele não me apoiou no skate no começo. Não era uma... Eu entendo, porque aí a gente vai pra uma outra questão. Que... Você consegue entender que é que nem minha mãe, quando eu comecei a fazer coisas pra internet, tá ligado? Que porra é essa, mano? Porra é essa? Como é que é possível que alguém consiga sustentar a própria casa com essa porra? Imagina o teu pai olhando pro skate
em, sei lá, 2005, 20 anos atrás. Pois é. Imagina ele olhando pro skate, ele, porra, é impossível que essa menina consiga ganhar a vida com isso daqui. Deve ser algum tipo de pensamento assim. Mas você sente que era isso? Já se colocou no lugar dele? Já, porque eu tenho sobrinhos hoje em dia que eu tô muito próxima. Uhum. Então, assim, eu já me coloquei, mas só agora, depois de mais velha, né? Na época eu não entendia. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não tinha uma referência que eu podia mostrar pra ele. Então, até então, era só uma brincadeira. Eu também não sabia que eu ia me tornar quem eu me tornei. Eu sei. Então, assim, ainda eu bem entendo. que ele tava, ainda bem que tudo aconteceu como aconteceu, no fim das contas. Errado ele não tava. Pois é, mas você consegue sentir isso, pelo menos. Assim, a dúvida de um pai, vai. E assim, hoje, por exemplo, uma menina fazer skate já é diferente. É legal hoje, é cool. É diferente, né? Outra vibe, é uma parada Sim. diferente, né? Graças a Deus, inclusive. Mas que nem começar... hoje você falar... Vamos dizer que hoje você tem 17 anos. E uma boa ideia. E você falar pro seu pai que você vai tentar uma parada na internet, não é absurdo que nem era em 2008. Porque a gente né? tem muita referência Porque hoje tem muita em dia. referência hoje em Naquela dia. época, eu não tinha uma referência que eu podia mostrar pro meu pai e falar, olha, pai, eu quero ser igual a essa menina. Ela é profissional, ela é feminina, ela é um atleta, eu quero ser igual a ela. Não tinha. Só que até então, para mim, era brincadeira. E aí eu continuei andando, escondido do meu pai, ele me colocava no castigo, eu saía. E aí teve um dia que ele chegou em casa e eu tava na rua andando skate com os moleques. Ele chegou mais cedo, tu deu mole. O que aconteceu nesse dia? Dei mole, fiquei na rua. Eu vivia na rua, eu adorava ficar na rua, então eu dei mole, fiquei na rua. E aí ele me pegou na rua, ele cortou meu skate no meio, cortou as rodinhas, falou, você nunca mais vai andar de skate. E naquele momento eu realmente acreditei. Falei, ferrou, nunca mais eu vou andar de skate. E aí chorei a noite inteira. De quem era o skate que ele cortou? Era teu? Era meu, que um amigo tinha emprestado. Um amigo da minha irmã. Que falou, eu não uso mais, pode ficar pra você esse skate. Ele nunca fez nenhum esforço de comprar nada? Até então, não. Tá. E aí, no dia seguinte, eu falei com meus amigos. E aí, um amigo meu me deu um shape velho. Shape é a madeira do skate. E aí, eu tirei os truques. E aí, eu comecei a montar um skate novo. Meu pai viu eu montando um skate novo. E aí, quando eu vi, ele falou, não tem o que fazer, né? Não adianta eu proibir que você vai continuar e só vai piorar a situação dentro de casa. E aí, aconteceu isso, ele deixou eu andar de vez em quando na frente de casa, não podia nem sair. E aí, o pai de um amigo veio falar com ele e falou, vamos levar ela numa competição. Eu ajudo a treinar, meu filho está treinando para competição também. Quanto tempo entre uma coisa e outra? Coisa de meses, assim. Eu já estava um pouquinho melhor, eu já estava fazendo algumas manobras no chão. Eu conheci um cara que morava perto da minha casa, o nome dele é Pig. E ele tinha umas rampinhas e corrimão, assim, super iniciante, mas ele ajudava as crianças. E aí eu comecei a ir lá. E aí, para eu ir lá, minhas irmãs tinham que ir junto, porque elas eram mais velhas. E aí elas odiavam ir porque elas não gostavam de skate. Elas sempre foram mais de escola, de boneca, eu não, eu gostava de rua. Mas o que era esse lugar aí que você tinha Na rua mesmo. Era na rua? Só que eram algumas quadras da minha casa, então eu não podia ir sozinha. Entendi. Tá. E aí as minhas irmãs iam comigo, contra a vontade delas, mas meu pai obrigava. E aí comecei a andar, esse cara começou a me ajudar, a me treinar. E aí, alguns meses depois, eu acho que foi assim, eu não lembro exatamente, eu tenho uma memória muito ruim. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi assim, 1 ano. Assim, que eu comecei a andar e que eu fui nessa competição, porque eu já estava com 11 anos quando eu fui na competição. Porra, mas isso é muito